Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós vamos estudar hoje Doutrina e Convênio, sessão 48. Qual que é o contexto dessa sessão? O que estava acontecendo para se receber essa revelação aqui? Na verdade, essa é uma revelação que Joseph Smith vai atrás. Ele busca o Senhor para saber como proceder. Porque na revelação que ele recebeu em Doutrina e Convênio 37, na sessão 48, foi dado o mandamento que eles deveriam, todos os membros da igreja deveriam se reunir em Ohio, e depois seria dado o local ali onde seria Sião. Então, quando os missionários saíam para pregar o evangelho, eles ensinavam, olha, a igreja está lá em Ohio, né, e nós vai construir uma cidade, a cidade de Sião, tá bom? Não foi falado o local ainda, certo? Mas a gente está se reunindo lá. Então, com essas informações, com essas revelações, as pessoas que eram batizadas, as famílias, vinham para Ohio. Né? E aí, como arrumar terra para todo mundo ali? Né? Porque muitos, às vezes, alguns tinham, né? Vinham, vendeu lá, e tinha dinheiro, vinha, outros vinham, não sei se esse termo vem com a mão na frente, outra atrás, né? Vamos dizer assim, vinham sem recurso nenhum. Então, como abrigar todas essas pessoas em Ohio ali, né? Então, Joseph Smith, ele pergunta ao Senhor a respeito disso, e aí recebe-se a sessão 48 aqui de Doutrina e Convênio. E lá são 6 versículos só, essa sessão aqui. Eu vou fazer assim, eu vou ler os 6 versículos e depois a gente vai, eu vou aplicar um tema dentro dessa sessão, e aí então a gente vai pegar algumas frases dos versículos aqui. Lembrando que esse é o contexto histórico. Né? Muitos membros chegando do leste dos Estados Unidos, vindo para Ohio, né? E ali não tinha terra para todo mundo morar, tá bom? Então vamos lá. Do versículo 1 em diante, aqui até o 6, diz assim: É necessário, por enquanto, que permaneceis em vossa moradia, como convenha à vossa condição. E se possuirdes terra, repartireis com os irmãos do leste. E se não possuirdes terra, que eles comprem, por enquanto, nas regiões circunvizinhas, como lhe parecer bem. Pois é necessário, por agora, que tenhais um lugar para morar. É necessário que economizeis todo o dinheiro que puderdes, e que obtenhais em retidão tudo o que puderdes, para que, no devido tempo, tenhais condições de comprar terra para uma herança, sim, para a cidade. O local, o local não será ainda revelado, ou seja, era para eles se reunir em Ohio, mas ainda não tinha se revelado o local que eles iriam morar, tá bom? Ou seja, o lugar que seria construído Sião. Mas depois que vossos irmãos vierem do leste, deverão ser designados alguns homens, e eles será dado saber o local, ou seja, ser-lhe-á revelado. Eles serão designados para comprar as terras e iniciar a construção e o alicerce da cidade. Qual cidade? A cidade de Sião. E então começareis a reunir-vos com vossas famílias, cada homem de acordo com a sua família, de acordo com as suas condições, conforme lhe for designado para a presidência pelo bispo da igreja, segundo as leis e mandamentos que recebestes e que recebereis daqui em diante, assim seja. Amém. Então, essa é a revelação aqui. Qual é o tema que nós devemos aplicar aqui? Eu vou pegar partes desses versículos. É sobre a autossuficiência. O que o manual da igreja ensina o que é autossuficiência? Eu peguei uma das definições aqui, diz assim: autossuficiência é a capacidade, o compromisso, o esforço de satisfazer as necessidades espirituais, materiais da vida, para si e para a própria família. À medida que se tornam mais autossuficientes, os membros também estão mais capacitados a servir ao próximo. Então, autossuficiência, né, pelo que a gente leu aqui agora, a gente entende que é eu ter para mim mesmo e para minha família e ainda assim conseguir ajudar o próximo, tá bom? Uma das maneiras que nós temos de ajudar o próximo, falando financeiramente, ajudar com recursos de alimento, são as ofertas de jejum, outras ofertas que nós podemos fazer, tá bom? Então, essa é uma maneira. Então, se eu tenho o suficiente para mim, para minha família, ainda consigo ajudar o próximo,
Isso é autossuficiência, tá bom? Então, todos nós devemos atingir a autossuficiência. E aqui a autossuficiência vai falar de várias áreas, né? Emocional, física, né? Ter um corpo saudável, tem várias áreas, né? Que a gente tem que alcançar, inclusive materialmente, né? Financeiramente, né? Sermos autossuficientes financeiramente. Então, a gente vai aplicar algumas das frases, né? Dos versículos aqui que nós lemos, tá bom? Eu peguei aqui dos versículos, esse aqui diz assim, ó: permanecei em vossas moradias, como convenha a vossa condição. Então, primeiro ele falou, ó, cada um permanece na sua moradia como convém a condição, né? Então, aqueles que eram batizados, mas não tinham condição ainda de comprar, não podiam só chegar lá dependendo somente da caridade dos irmãos, porque, como eu falei, eram muitos que estavam chegando. Então, era complicado chegar ali sem nenhum recurso, tá bom, para receber. Mas muitos vieram e foram bem acolhidos, tá bom? Tinha irmãos que tinham terrenos maiores e dividia a terra ali, tá bom? A fazenda do Isaac Moley, né, ele dividia também, né, para as pessoas que estavam chegando e não teve nenhum problema com isso, né? Tinha uma liderança que cuidava disso, o bispo ele era responsável para designar cada lugar ali de acordo com o número de familiares, tá bom? Então, primeira coisa aqui que ele falou, né, é permanecer na moradia como convém aqui, né, como convém a vossa condição. Repartir com os irmãos, ou seja, aqueles que tinham deveriam repartir com seus irmãos, né? Lembrando que eles estavam ali se empenhando em viver a lei da consagração, tá bom? Isso também ajudando aquelas pessoas a ter moradias. Outra frase que falou aqui é como lhe parecer bem, né? Cada um poderia, aqueles que vieram, mas não tinham espaço ainda, poderiam comprar uma casa nas regiões circunvizinhas como lhe parecesse melhor, né? Esse que era o mandamento aqui. É necessário que economizeis todo o dinheiro que puderdes e que obtenhais em retidão, tudo o que puderdes. Então aqui fala de economizar, mas tudo que nós obtermos, obter em retidão, sem passar ninguém para trás, sem enganar ninguém. Então fala aqui sobre economizar, guardar para o futuro, né? É uma das partes aqui que fala. No devido tempo, tenhais condições de comprar terras para uma herança. Então, economizar era justamente para isso. Aí, então, o tema que a gente está pegando aqui dessa sessão seria a autossuficiência, tá bom? Eu peguei algumas coisas relacionadas à autossuficiência aqui. Alguns temas chaves da autossuficiência diz assim, ó, que é pagar o dízimo e as ofertas, minimizar dívidas, né? Não fazer tantas dívidas, diminuir as dívidas, viver dentro do orçamento, isso é importante. Não gastar mais do que você ganha, ninguém vai sobreviver a isso, né? Se a pessoa gasta mais do que ganha, uma hora não vai aguentar, né? O cartão vai estourar, vai dar problema. Então, é viver dentro dos padrões que pode, né? Aliás, se você ganha um tanto, deve viver abaixo do tanto que você ganha, porque você ainda tem que economizar, guardar para uma emergência ou coisa do futuro aqui. Aqui fala economizar para o futuro, obter estudo apropriado, ou seja, para crescimento, dependendo de onde você trabalha, estudar naquela área para que você possa tornar-se um melhor profissional e até aumentar o salário, né? Porque pode subir o cargo aí, tá bom? Aqui diz também armazenamento doméstico de alimentos, águas e outras necessidades, que pode ser remédio, alguma coisa que a pessoa precise ali. Então, não ficar ali até o último, né? Dependendo ali dos recursos. Então, fala do armazenamento, fala de várias coisas aqui. Então, a seção 48 é justamente isso, né? A revelação que veio para aqueles que viessem, né, pudessem, por enquanto, moram onde está, economiza, né? Então, eram muitas pessoas chegando ali, e aí ele recebe essa revelação, como proceder com essas pessoas. Os que tinham terra dividia, e assim vai. Então, aqui a gente estudou, na seção 48, baseado aqui no que? Na autossuficiência, tá bom? Lembrando que a autossuficiência também é física, né? A gente precisa fazer exercício físico, a autossuficiência emocional, psicológica, autossuficiência espiritual.
eu estudo as Escrituras, mas também compartilho com o próximo, né? Então, isso é importante, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, da sessão 48. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.